Vambora, né? Bora. Vou começar se quiser. Você começa, Você né? começa, não? E aí, galera? Bom dia, Galera, boa tarde, boa noite. tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do Aí Pode Mais. Isso aí, Felipe. Felipe, quem fala aqui com vocês é Felipe Gutelibe. Aqui é o André Campos. A gente vai ter mais aí alguns minutinhos gostosos assim de uma conversa bem bacana, né? Foda. Como tem sido todos os outros episódios passados aí. Sim. Esse é o sexto programa, né? Sexto episódio, com o nosso quinto convidado. O primeiro episódio foi só nós dois falando besteira pra caramba. E aí, graças a Deus, tivemos convidados nos outros programas, né? Pra esse negócio ficar bom mesmo, só nós dois falando besteira. É importante dizer que nós estamos nós gravamos, porque nós estamos no futuro, na verdade. O tempo todo trabalhando no Nossa, futuro, né? nós gravamos esse programa no dia 1º de agosto, foi o dia que estreou, ou quer dizer, a gente tá conversando aqui e nosso vídeo já tá subindo já. Já, há muito Isso tempo. tá muito doido, muito louco, é tecnologia, não é magia, é tecnologia. Como dizia. Então aí, meu querido, pra começar nosso episódio e todo mundo descobrir quem que é o convidado de hoje, solta a vinheta Então aí, puxa a né? vinheta, né? Então puxa a vinheta aí, ó. Aê! Que vinheta maravilhosa, eu adoro esse editor, velho. Queria descobrir quem que editou essa vinheta pra nós. Mesmo, né? Foi uma pessoa anônima que fez essa vinheta pra gente e mandou. Falou, bota essa vinheta aí, a gente foi. Vamos Aceitando, né? Ficou maravilhosa essa vinheta, é ela mesmo. Então a gente já tá aqui com o nosso convidado, né? Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado André, obrigado Felipe. Eu acho que é um momento muito bacana, muito marcante. E tá aqui num dia que Pode Mais está estreando, mas ser o sexto entrevistado é algo muito bacana. Bruno também tá no futuro com a gente, né, Bruno? Tá Com aí no certeza. futuro. Com certeza. A gente sempre começa a nossa conversa perguntando para o nosso convidado quem que é você. Conta pra nós. É uma pergunta bem difícil às vezes da gente responder, porque a gente é muita coisa e ao mesmo tempo não é nada. Mas eu gosto de me definir como um comunicador. Eu trabalho com comunicação, com cultura, com tecnologia e estou quase me formando em jornalismo, já tenho atuação profissional na área. E é isso, acho que a gente vai descobrir muito mais com a nossa conversa aqui de quem eu sou do que eu me definia mesmo. É difícil, né, se definir assim, porque, sei lá, muitas vezes a gente não se vê, né? E aí a definição também é o que se vê também. É muito do que o outro fala também, né? A Também. gente também se vê por espelhos muitas vezes. A gente não tem essa visão de fora, né? A gente tem essa coisa que vem de dentro pra fora e às vezes pode ser uma... Não é o que as outras pessoas veem da gente. É que nem no teatro, nós temos os atores em cena, mas tem a visão essencial do diretor de fora pra ver como é que é a coisa mesmo. Mais ou menos isso como a gente se vê. Como se a gente estivesse em cena e as pessoas são os diretores. A vida é uma grande peça, né? A vida é grande. Qual que é a sua idade, Bruno? Conta pra gente. 24 anos, quase 25. Eu acho que quando esse episódio for ao ar, eu já devo ter 25. Faço 25 de setembro. Sim, bacana. Rapaz, jovem já trabalhou em bastantes lugares, né? Alguns. Passei 3 anos no IBGE, tive alguma atuação também no setor privado, trabalhei como atendente de mercado, trabalhei como faturista numa oficina de veículos, trabalhei como professor em escola pública durante algum tempo. Desenvolvi agora nesse último ano, inclusive ontem acabou o meu contrato com o coletivo Bereia, um coletivo de jornalistas focados em verificação religiosa. Então a gente desenvolve um trabalho muito bacana. Eu não estou mais na função de editor assistente, mas é um trabalho muito bacana e eu fazia tudo isso de Unai mesmo, né? Mas em contato com jornalistas do Brasil inteiro. E agora trabalho na Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, na divisão de apoio e promoção artística, e estou conhecendo um pouco mais desse outro lado da cultura unaiense, né? O lado
que conhece não só como consumidor, mas também como uma pessoa que está apta a fazer alguma coisa, ou pelo menos a tentar fazer alguma coisa pelo setor cultural uneense. Você está lá há quanto tempo já? Então, na secretaria eu estou desde abril, desde 5 de abril, então abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses, né? 4 meses aí já completos. Como que foi a experiência sua? Eu também trabalhei no CEPAS, é bom lembrar disso, eu lembro de ti do CEPAS, você não falou. Porque o que acontece? Eu pulei essa parte, eu tenho um respeito muito grande pelo CEPAS, né? Trabalhei lá durante 2 anos. Um ano foi somente como instrutor na área de informática e no outro ano eu assumi a função de gestor de contratos, trabalhava também com projetos culturais e foi aí que eu me despertei para essa parte de gestão cultural mesmo, né? Então, a minha atuação na cultura ela é recente, ela é de 3 anos. Embora eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei já tive até atuação em teatros religiosos, por exemplo, dentro de igreja. Sempre gostei muito, mas muito mesmo, de música. Então, assim, eu gosto de música, eu gosto pra caramba de música, eu gosto de muitos ritmos. Eu vivo, faço as coisas fazendo música e ouvindo música. E aí, que tipo de música você ouve? Então, é tudo. E assim, até parece bobo a gente falar, né? Mas eu não gosto de dizer que eu tenho um ou outro ritmo que eu não escute. Eu tinha isso, mas à medida que eu fui conhecendo e vencendo alguns preconceitos, eu comecei a admirar mais os contextos, né? Então, por exemplo, eu não gostava de modão. Não gostava de modão. Mas trabalhando numa cidade onde a cultura do sertanejo ela é bastante importante, onde a música ela também passa um pouco da história do povo, eu consigo entender que, embora eu não goste do ritmo, o conteúdo é extremamente valioso e ele me enobrece. Então a mesma coisa com o funk. Antigamente, muito antigamente, eu não gostava do funk, não curtia funk. Hoje sim, hoje eu gosto de funk. E eu acho que o funk é uma forma também de fala, né? Assim como também eu era muito ligada a MPB, e aí depois eu falei, poxa, mas peraí, será que o que a gente chama de MPB é MPB mesmo? Ou são outros ritmos que a gente só tá dando esse nome porque a TV coloca em foco? Escolhe, né? Então hoje eu não gosto de dizer que eu não goste de um ou de outro, mas eu tenho minhas preferências, assim, eu sou fascinado com Thiago York, eu curto bastante, mas bastante mesmo, covers de diversos artistas. Então, assim, às vezes tem música que eu prefiro o cover do que a versão original. Não desmerecendo a versão original, mas é porque às vezes o cover dá uma característica muito mais próxima, muito mais jovial, muito mais próxima da linguagem que eu gosto, ou do ritmo que eu gosto, do que o original. Então tem algumas releituras, e aí eu tenho escutado agora algumas releituras de clássicos antigos por cantores que estão aí hoje na moda, né, como Xamã e outros grupos e cantores solo que estão aí. E eu olho para isso tudo e eu falo assim, poxa, a música tá lá atrás, tá nos anos 80, nos anos 90, ela foi composta, mas ela continua viva, e isso é muito bonito, é muito bacana, porque ele não tenta, o artista quando ele faz um cover, nem sempre ele tenta reproduzir o mesmo ritmo, né? Nem sempre ele tenta reproduzir a mesma entonação, nem sempre o mesmo tom. Então ele coloca algo de si ali naquela música e ele faz com que aquilo, por mais que seja uma música já composta anteriormente, ela seja uma nova expressão. Eu acho que isso que é legal. Massa. Tem um pouco talvez inverso disso aí, tem uma música do Criolo, né? Aquela Che Feliz da Meia-Noite. Tinha uma versão do Ney Matogrosso cantando. Nossa, velho, se vocês não tiverem ouvido, escuta, é muito foda. Assim. Muito respeito ao Criolo, mas do Mato Grosso, Ney Matogrosso. Com certeza. Nossa, não, a voz do Ney Matogrosso é incrível naquela música, você tá doido, ele é arrepiado. Eu escutei ela antes de um. No caso você fala que é inverso por questões que o cara original é mais jovem e o cara que fez o cover já é um cantor mais antigo. Mais antigo. É um caminho inverso, mas é
É muito foda, é muito foda. Eu acho que esse caminho inverso também tem uma coisa do comercial que é muito bacana, né? Porque quando você coloca, por mais que o crioulo tenha a sua fatia de mercado em relação ao mercado fonográfico, mas o Ney Matogrosso tem uma outra fatia, tem um outro público. Então, quando ele traz uma música desse universo para esse outro universo, ele amplia isso. Eu acho que isso é bacana. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente pode fazer em qualquer tipo de negócio. A gente conseguir trazer de um público, uma pessoa ou um grupo de um público, que ele fala para um público, ele fazendo uma releitura que seria para esse público, para esse outro aqui, e aí a gente consegue ter uma difusão maior da arte, né? Nossa, demais. Sim. Está sendo muita aproximação ultimamente dos artistas naienses mesmo, né? A gente está colando muito aí com a galera do Projeto Festim, já tem um tempo que a gente realiza alguns projetos, o Nazareno cola com a gente, e meio que acontece mesmo uma aproximação dos artistas e como posso dizer, uma divisão do público, é como se a gente pegasse emprestado o público de um e o nosso público vesse também e aí acaba virando um público só. É tipo isso aí que tu falou, é bem massa mesmo. A gente fez isso quando a gente fez o Feliz 2020 e convidamos o Projeto Festim, que é da música, para estar dentro de um processo criativo, né? Meio que para aproximar esses dois públicos, aproximar essas duas técnicas de arte para trocar, né? Para criar algo que se fosse só o teatro não faria, se fosse só a música também não faria, e só faz de acordo com esse encontro, né? E isso não é uma estratégia nova, né? Porque, por exemplo, a gente vê no cinema os musicais que estão trazendo o universo da música para dentro do cinema. Né? Cinema busca lá o hip hop da dança e ele faz lá se ela dança, eu danço, porque aí busca o público do hip hop para assistir filme, sabe? Então é estratégia antiga. É tipo lá pra frente. Quando eu fazia teatro lá no Secasa, que era o grupo Asas do Vento, né, que quem estava à frente era o Abismar, a gente ensaiava lá, né, um grupo de teatro, tinha um grupo de dança, e logo mais eu já entrei pro grupo de dança também, e eu fiquei pulando de um pro outro, e aí meio que a gente fez uma associação mesmo, criou até uma associação Asas do Vento, a gente juntou ali e fazia muitos trabalhos juntos, assim, dança e teatro e dança. É bem massa. Acho que essa conversa entre as técnicas, né, de arte é algo fantástico. Isso promove, isso facilita com que, principalmente quem está começando, tenha a oportunidade, né, de desenvolver, porque às vezes a pessoa ela entra na arte pelo teatro, mas ela descobre no meio do caminho que o negócio dela é música. Ou então ela acha que é cinema. Então, se ela tiver a oportunidade disso, eu acho que isso facilita muito o processo da pessoa se manter nesse caminho da arte e não desistir, né? Acho que isso talvez seja uma coisa que as escolas falham em fazer, em especial as públicas, né? Elas falham em fazer, que é de ofertar o máximo de caminhos possíveis. Sim. Você também acha que a gente decide um futuro muito novo e está mal preparado para essas decisões? Eu acho que a sua primeira frase sobre decidir um futuro muito novo, eu não concordo. Mas eu acho que nós não estamos preparados quando nós precisamos decidir. Mas isso não tem a ver com a idade. Acho que isso tem a ver com o próprio, com o próprio contexto em que nós vivemos. Nós somos um país subdesenvolvido, com potencial de primeiro mundo, com riquezas de primeiro mundo, muitas vezes até mais que países europeus e enfim, né, do hemisfério norte, mas nós acabamos, talvez por um sistema extremamente colonializado ainda, acabamos por não ser preparados para isso. Então eu vejo muitas vezes que quando a gente fala sobre preparar e sobre tomar decisão, quando a gente fala do adolescente, sobre o adolescente existe uma pressão muito grande que ele não está preparado para assumir nas condições em que ele foi formado. Ele está preparado pela idade, mas ele não está preparado com as condições. Então é por isso que uma das coisas que eu super defendo, não tive oportunidade,
mas era assim, um sonho para os meus filhos e um sonho para quem está perto de mim é que a pessoa possa estudar o ensino integral. Eu não tive essa oportunidade porque quando o ensino integral chegou até o Naí, eu já tinha terminado, já tinha muito tempo. Então, assim, acho que o ensino integral é uma dessas coisas que podem ajudar o adolescente a estar preparado a tomar decisões para sua vida profissional, para sua vida pessoal como um todo, né? Existem competências socioemocionais que são trabalhadas no ensino integral, que não são trabalhadas no ensino básico comum. Então eu acho que vai muito além disso para que então os jovens, os adolescentes possam ser preparados. Mas eu acho que é um caminho. Acho que a gente começou, deu os primeiros passos aí. Não está na hora de desistir, pelo contrário, né? Está na hora de seguir. Mas a gente, eu sempre tenho um olhar muito crítico para isso, porque eu trabalhava com adolescente, eu gosto, eu sou apaixonado com essa faixa etária dos 13, 14 anos até os 17, 19 anos. Em especial, jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí, vulnerabilidade social, a gente não está falando só do sujeito que está numa medida de acolhimento ou que está dentro de um sistema socioeducativo. A gente está falando de qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de vulnerabilidade. Pode ser situação de agressão em casa, pode ser uma situação de agressão, às vezes, psicológica dentro da escola, bullying. Então, assim, isso a gente vê muito, né? E você anda de bicicleta? Sim. Tô com o meu joelho um pouquinho estragado, então assim, não tô mais fazendo viagem como eu tava fazendo de 100, 150 quilômetros. Mas... Esse foi o máximo? Inclusive eu vim pra cá... Não, num único dia foram 250, esse foi o máximo num único dia. Mas aí eu fiz uma outra viagem... Nessa outra viagem acho que foi uns 270, 280, mas não foi no mesmo dia. Nossa, mas vai subir essa rua aqui. Depois eu fiz uma outra de 180, alguma coisa assim. Mas assim, isso tudo, quando eu falo isso, parece que é de outro mundo, mas quem pedala sabe que não é. E outra coisa, há 2 anos atrás eu também achava que era de outro mundo. Mas aí eu tive, né, um preparo para isso. Eu tive pessoas que me abraçaram e falaram, olha, Bruno, vamos assim, assado. Começava lá nos 3, 4, 5 quilômetros. Por quê? Porque eu sempre pedalava desde criança. Mas quando eu comecei a pedalar assim, para dizer assim, eu estou saindo para pedalar e não para resolver alguma coisa, acho que eu tinha aí meus 17 anos de idade. Não, um pouco menos, acho que uns 15, 16 anos de idade. Então eu comecei um pouco tardio nisso. E aí, andar em grupo, andar a maior distância, fazer trilha, foi só agora, com 22, 23 anos de idade. E aí, no ano passado, eu não lembro agora a data, mas foi em maio do ano passado, acho que 22 de maio do ano passado, eu fiz minha primeira cicloviagem, eu fui de Maia até Paracatu. E aí, eu fui com mais outros 2 amigos que estavam se preparando. Tá? Então a gente, além de pedalar junto na viagem, a gente pedalava antes, a gente tinha um preparativo, a gente andava, por exemplo, nos últimos 21 dias antes da viagem, a gente fez um ciclo de preparação. Então tem todo um processo. Não é uma coisa para rico, assim, tem muita gente que fala assim, viajar de bicicleta é para rico. Não tem nada a ver com isso. A minha bicicleta é uma bicicleta A26, eu fiz algumas melhorias nela, claro, porque às vezes a bicicleta que se vende na loja não dá pra você fazer uma viagem longa, né? Mas assim, eu precisei fazer algumas melhorias, mas não foi aquela coisa de... Minha bicicleta hoje, do jeito que ela está hoje, acredito que com as peças que ela deve estar em torno de R$2.200, R$2.300. Se você for hoje comprar uma na loja com o mesmo padrão de peças da minha, talvez você vai pagar R$3.500. O que dentro do ciclismo é um valor baixíssimo, porque a gente está acostumado a ver o pessoal falando sobre bicicletas que custam 10, 15 mil reais. Então, claro, onde é que eu perco nisso? Onde é que eu perco em usar uma bicicleta de 3 e 2 mil reais? É porque ela é mais pesada. Quando as peças estragam, as peças são mais caras, porque elas estragam com mais frequência que as outras, entendeu? Então, eu perco um pouco nisso. Mas isso me possibilita que eu, mesmo não tendo uma condição financeira muito alta, eu consiga pedalar e cumprir com aquilo que eu posso, com aquilo que eu quero. Era um sonho fazer uma cicloviagem. Completei meu sonho. Então,
Um dia eu vou poder virar e vou poder falar, olha, quando eu tinha 23 anos de idade, eu fiz uma cicloviagem. Eu cortei de Maria para Paracatu. Depois eu fiz uma outra a Dom Bosco. E depois eu fiz uma outra Paracatu sozinho. Essa que eu fiz a Paracatu sozinho, foi assim, foi o episódio mais louco que eu já fiz assim de bike. Por quê? Porque eu fui e eu chego em Paracatu, descanso, no dia seguinte eu vou para uma fazenda 27 quilômetros para lá de Paracatu, no sentido Guarda-Nó. E aí, quando eu volto tudo de uma vez só. Então eu voltei quase 130 quilômetros. E eu saio às 11 horas da manhã. Nossa, isso é tarde já, né? Tá. Eu bebi 8 litros de água nesse caminho. 8 litros de água. Então assim, muita água. E aí eu já tava com o meu joelho assim, não tava muito bem. Depois que eu voltei, uns 2 meses depois, eu sofri uma queda. E aí eu machuquei ainda mais o joelho. Mas eu voltei, fiquei um tempo parado. Voltei novamente, o ortopedista me proibiu. Eu não respeitei ele. Tá vendo aí, ó? E aí eu caio aqui dentro da cidade de novo, machuco meu joelho. E aí eu falo, não, agora eu tenho que parar. Agora eu tenho que ouvir. E aí o ortopedista virou e falou assim, você quer continuar pedalando? Eu falei, quero. Ele falou, faça fisioterapia e faça academia. E ainda vou te recomendar umas infiltrações aqui, senão... Aí eu falei, vamos deixar isso pra depois, vou parar um pouco. Então eu parei. Mas eu tenho pretensão agora de, nesse final de ano, corrigir essa parte, porque joelho a gente só tem um, né? Nossa. Assim, a gente tem 2, mas na verdade a gente só tem um. Um de cada lado. É, Se você perder o porque esquerdo, não, o direito vai substituir o esquerdo. Exatamente. Então assim, a gente só tem um, porque se um estragar, você não consegue usar o outro, assim, pra pedalar, né? Nossa, quando Não consegue, mas... eu vou treinar com a galera, ou dançar com a galera na praça, que geralmente nós está dançando, quando eu sinto alguma coisinha no joelho, eu sento. Eu falo, não, hoje não dá mais não. Aula de sexta-feira agora no CDC, esse projeto que a gente faz lá. Gabrielzinho, de 14 anos, não é bom, talentoso, foi dar aula, passou uma coreografia, na metade da aula meu joelho sentiu. Eu falei, nem minha pau. Quantos anos você tem? Eu tô com 27. 27. Então se você já tá assim, eu tô começando a ficar com medo. Nossa, são as dores, eu forço muito, eu é forço muito, eu agarro pra caramba pra dançar. Eu já não consigo jogar bola quanto eu corria aos 27, por exemplo. Eu tô com 33. Não jogar bola pra mim. Eu tenho um desvio na coluna, então assim, desde adolescente eu sempre tive muitas dores na coluna, sabe? Então, quem me conhece mais de perto sabe que eu uso o mouse do lado esquerdo, que eu tenho tendinite no direito. E por incrível que pareça, eu prefiro às vezes uma cadeira que seja fixa do que essas giratórias, sabe? Justamente porque minha coluna não se adapta muito bem. Então depende do tipo. Colchão é de mola, então, assim, todo um cuidado. Só que nos últimos tempos, como eu estava pedalando, então não estava sentindo nada, porque pedal é uma coisa maravilhosa para a coluna. Se você tiver com tudo certinho, se você colocar as alturas certinho no banco, tudo certinho, é maravilhoso. Mas aí eu parei de pedalar, então eu já estou sentindo dor também. Então eu fico um pouco preocupada, eu não gosto de remédio. Assim, eu gosto de remédio só em último caso mesmo, assim, sabe? Que o médico fala assim, olha, ou é isso, ou então não rola. Tem gente que gosta de tomar remédio para aliviar a dor e manter o problema, né? Uhum. Eu prefiro, às vezes, sentir a dor ali temporária e não tomar o remédio, do que tomar o remédio só para passar a dor. Agora, quando o remédio é para resolver o problema, é para dar uma solução, aí eu não tenho problema nenhum. Mas para prorrogar a dor, eu não curto, não. Você tá só destruindo mais o corpo, se for parar pra pensar. Você dá uma anestesiada ali, mas tá trabalhando o local sentindo menos dor, mas tá trabalhando, forçando. E aí, lasca tudo. É tipo tomar cloroquina pro Covid. É tipo isso aí mesmo. Só que, Fala em geralmente... cloroquina, você já vacinou? Não. Vacina sim Vacina aí. sim, né? Pra todo mundo. Vacina no braço, comida no prato. Mas eu não vacinei porque eu não sou profissional de saúde. Eu não vacinei porque o PNI não prevê, né, os profissionais de imprensa como
prioritário. E eu nem sei também se eu sou muito a favor, inclusive a Federação Nacional de Jornalistas até fez uma movimentação aí, o ministro da Saúde chegou a falar que iria incluir os jornalistas no grupo, mas eu vejo uma dificuldade muito grande em fazer isso, porque o setor ele é muito pejotizado, então é bastante difícil você identificar quem é quem. Provavelmente ia vacinar muita gente que não estava em atuação. There's no internet connection right now because you're in airplane mode. Eita! Sei lá, que Temos uma convidada gringa hoje também. Essa não estava prevista, não. Depois o editor traduz pra nós, né? Bruno, conta pra nós como é que foi como foi fazer parte do processo da Lab 2020. Que história, que história. Em setembro de 2020, aliás, em julho de 2020, o então diretor de cultura, o Paulo César, me liga e fala: Bruno, olha, tá vindo a Lei Aldir Blanc pro município de Unai, a gestão municipal quer acessar o recurso e assim, a gente está participando de uma série de atividades, eu quero sua ajuda. Eu falei, olha, estou de saída do CEPAS, eu tinha saído em março, né? Então, assim, estava um pouco desligado. Porque no CEPAS eu fazia gestão cultural, então acabava que eu estava muito ligado a essa coisa da legislação de cultura e tudo. Mas aí eu saí, né? Então eu fiquei um pouco desligado. Mas eu falei, olha, eu estou à disposição. E aí o processo foi um pouco demorado, até a nível nacional mesmo, né? Demorou a regulamentar, demorou ter o decreto. E aí, em setembro, eu recebo o convite para participar da comissão como representante da sociedade civil. E aí eu me deparo com uma realidade que eu não estava preparado, porque a Lab ela foi novidade para todo mundo. Nunca se tinha visto antes uma legislação que entregasse dinheiro para o informal, para o autônomo, por ele pertencer a um determinado setor. Geralmente as políticas de renda eram por conta da renda e não por um setor, né? Então isso foi algo completamente novo. Segundo, as primeiras reuniões foram meio que um sem número de informações e uma velocidade muito grande, porque a gente tinha prazos a cumprir, a gente não tinha toda a capacitação necessária, mesmo com a CNM, com o pessoal da Minó e outras consultorias ajudando bastante. Estava todo mundo de alguma forma perdido, porque era tudo muito novo. Então, assim, de cima e embaixo era tudo muito novo. Só que nós assumimos um papel, assim, de tentar realmente fazer aquilo que era o simplificado. A lei mandava fazer de forma simplificada. Então, nós tentamos fazer de forma simplificada. Então, nós fizemos um mapeamento. Aliás, esse mapeamento já estava pronto. Depois nós identificamos alguns erros de processo nesse mapeamento, não dava para utilizar ele como fluxo do edital. Então, o formulário que nós criamos para os editais, o formulário de manifestação de interesse, esse já foi a própria comissão que a gente tinha feito. Então, nós fizemos a coisa do zero e foi algo muito bacana, porque nós não imaginávamos que nós teríamos a quantidade de informação que nós temos. Então, isso é muito legal. 2, quando a gente foi executar mesmo, pagar as pessoas, a gente já tinha o dinheiro em conta, né, na conta separada que foi aberta para isso, mas os artistas não acreditavam ainda. E nós, a gente ficou assim, de ponta a ponta para conseguir fazer chegar o recurso ainda dentro do ano. Nós tínhamos o compromisso de que fosse até o dia 15 de dezembro de 2020. Nós conseguimos pagar a primeira parcela em, acho que 26 de novembro e a última parcela no dia 18 de dezembro. Então, assim, desde o primeiro até o último beneficiário a gente conseguiu dentro desse prazo. Pra gente foi muito legal. A prefeitura fez um trabalho, assim, muito forte. Setores que tinham ligação, mas que não estavam preparados, se prepararam nesse processo. A Luciana Navarro, secretária, teve um papel importante nisso, de conseguir costurar relações entre o financeiro, entre a contabilidade, entre o jurídico, que foi um braço fortíssimo. A gente tinha alguém do jurídico dentro da comissão, foi algo também que facilitou o processo. A gente conseguiu lançar os editais de forma muito rápida e eu acho que
por mais que tenha sido corrido, por mais que o processo todo tenha sido muito louco, a gente só ganhou. A cultura unaiense só ganhou com isso. E além disso, junto com o processo da LAB, veio a aprovação do Sistema Municipal de Cultura, né, que o Jodé teve aí um papel fundamental junto com os demais representantes da classe artística de Unaí, que foram para a Câmara para poder pressionar a votação da LAB e, ao mesmo tempo, do Sistema Municipal de Cultura. Então, isso tudo foi um bloco. Então, em 2020, a cultura em Unaí pode-se dizer que conseguiu um feito muito grande. Aprovou o Sistema Municipal de Cultura, aprovou o Fundo Municipal de Cultura e aprovou a Lei Aldir Blanc no município de Unaí. Então, isso muito bacana. Foram, no total líquido, foram 580 e poucos mil reais investidos, né, através da LAB aqui em Unaí. Tem um passivo aí de 13 mil reais que vai ser, esse ano a gente vai publicar os editais, a gente já está no processo. Teve regulamentação agora em 2021, dia 22 de julho, agora teve uma regulamentação. Então a gente já está trabalhando em cima dos editais, esperando a Câmara votar para a gente colocar os editais na rua. Então, eu acho que a Lei Aldir Blanc é o grande divisor de águas, sem dúvida, para a cultura no Brasil. Isso é um ponto. A Paulo Gustavo está vindo aí, pode ser que seja mais um outro divisor, né? Sim. E, enfim, eu acho que resumir a LAB é mais ou menos isso. A gente ainda vai ter algumas coisas legais sobre a LAB esse ano. Então, assim, a Secretaria está se empenhando em preparar um relatório de dados, talvez em formato científico, talvez em formato de e-book, de forma que a gente consiga, a partir dos dados da LAB, ter um mapeamento do perfil cultural, do perfil profissional dos fazedores de cultura de Unaí. Então, eu acho que isso é algo que vai ficar, pode ser atualizado por qualquer gestor que entrar. E assim que a gente lançar, né, a gente pode até ter uma outra conversa sobre os resultados disso. Bacana. Você sabe, assim, por alto, quais foram as classes que foram atingidas, assim, pela LAB? Tipo teatro, dança, música? Teatro, dança, música, artesanato, teve folia, a gente teve fotografia, inclusive vem novidade aí no final desse ano agora, provavelmente a gente vai ter um fruto da LAB no museu, só em off isso, em off nada, agora já é on, né? Agora já é on, não é off mais nada não, mas enfim, já era. A gente teve, olha, eu não posso dizer que todos os setores foram contemplados, porque eu acho que quando a gente fala de todos, a gente está falando de algo muito, muito amplo. Mas todas as pessoas que fizeram o cadastro, que tinham a sua documentação correta e que estavam dentro das atividades artísticas que estavam previstas no edital, e aí é bom lembrar que isso não parte do município, né? O que foi previsto no edital não parte do município. O edital foi feito pelo município, mas as classes, elas foram previstas pelo IEFA, né? De Minas, no caso dos setores, foi pela Secretaria Nacional da Cultura, né? Então a gente tem o governo federal e o governo estadual determinando ali quais seriam as classes atingidas. Então, quem se atentou ao edital, quem conseguiu acessar, quem conseguiu ter essa possibilidade e estava com a documentação certa, porque também é uma outra questão que pegou, né? Conseguiu. Mas eu tenho um número de 145 beneficiários entre empresas, coletivos, associações e artistas individuais. Então, assim, é muita gente. Indiretamente, nós tivemos uma contagem, contando associados, mais funcionários de empresas, mais microempreendedores que mantinham algum funcionário, mais prestadores de serviços diretos. A gente alcançou mais de 700 pessoas na cidade. Para uma cidade de 84, quase 85 mil habitantes, eu acho que isso é um fruto muito bom. Foi muito bom a Lei Aldir Blanc, aqui em especial em Unaí. Ela chegou na mão de todos os artistas que se inscreveram mesmo, que ficaram atentos pelos processos, que estavam aptos. 92% do recurso chegou na mão dos artistas. Tem esses 8% que vai ser lançado edital, né, igual você disse agora,
que vai atingir possivelmente outros artistas que não foram Isso. atingidos, né? Inclusive a legislação, o decreto de regulamentação, o 10464, que é o do ano passado, ele manda não concentrar recursos. Então, esse evitar de concentrar recursos é não permitir que pessoas que receberam recebam. Nós vamos lançar um edital pequeno, com valor pequeno, então a gente já esperava que não fosse atingir. Mas existem cidades que têm valores maiores, né? Então, assim, essas outras cidades, elas vão ter talvez um pouco de dificuldade, se elas já tiverem atingido todo mundo, Muita gente, eles vão ter um pouco de dificuldade. Mas aí tem uma outra opção, uma outra coisa bacana, que são os espaços. Por quê? Porque a condição de espaço, quando a gente fala sobre espaço cultural, a gente está falando sobre o espaço físico, né, que abriga uma série de atividades e que durante a pandemia está parado. Então, se recebeu recurso lá em 2020, em 2021 a conta de água, de luz continua chegando, né? Então, tem essa condição aí desses espaços voltarem a receber. Mas aí, dentro de Unai, eu já posso garantir que isso não vai acontecer, porque o recurso é pequeno e porque vai ser aplicado o restante no inciso 3 da lei 14.017. Eu queria ler aqui alguns apontamentos que eu fui lá no seu blog, o Pensador, né? Sim. E achei muito interessante muitas coisas que você coloca lá, e eu acho que tem muita coisa que reverbera na minha vida, assim, sobre a forma que você pensa. E eu acho que, tipo, esse nome Bruno Cidadão é a sua cara mesmo, assim. Eu acho que... Mas, assim, eu acho que quando a gente fala do nome, né, é um negócio muito interessante, sabia? Eu não imaginava nunca que ia pegar. Não imaginava. Por quê? Porque eu tinha um blog, chamava Idade Digital. Foi a minha primeira experiência com escrita além da escola. Além dos muros da escola, foi a minha primeira experiência. Criei um blog lá no Blogger. Não tinha internet em casa, então eu tinha uma lan house 2 esquinas abaixo da minha casa. Aliás, primeiro eu comecei numa outra lan house bem mais abaixo. Depois é que abriu essa outra. Mas enfim, criei o blog. E o que eu fazia? Eu gostava muito de assistir o Jornal Hoje. Eu chegava da escola, ficava no mercado dos meus pais, minha mãe terminava o almoço, ela almoçava, meu pai almoçava, eu ia almoçar. Aí o Jornal Hoje, acho que era 1h30. E aí eu dormia de 1 até 1h30. A hora que dava 1h29, meu celular despertava, eu acordava, assistia a escalada do Jornal Hoje, assistia até umas 2h15, até a hora que começava a parte mais fria do jornal, e aí eu parava e voltava pro mercado. Então, assim, meu horário de almoço era esse, entendeu? E aí eu pegava as matérias que eu achava mais interessante, que eu ouvia e via, e reescrevia elas do meu jeito, no blog. Eu fiz isso e eu não contava pra ninguém não, sabe? Assim, eu só fazia, era aquela coisa assim, muito, muito à toa, eu só fazia. E aí um vizinho meu vizinho de frente, descobriu o que eu fazia. E ele começou a ler e a dar pitaco. Falar, olha, eu acho que você pode melhorar e tal, não sei o que, você pode fazer isso, fazer... Eu falei, nossa, que legal. E beleza, fui fazendo. Depois eu falei, quer saber, eu acho que eu vou parar com isso. E aí eu dei uma quietada. Aí eu apaguei tudo do blog e comecei de novo. Aí eu vim falar sobre o Unai. Aí tudo que acontecia em Unai, assim, que eu podia fazer, eu fiz. E aí o grande ápice, assim, foi... Eu ainda assinava como Bruno de Oliveira Rocha, que é o meu nome original, Bruno de Oliveira Rocha. Assinava todas as matérias Bruno de Oliveira Rocha, Bruno de Oliveira Rocha. Como é que é o nome lá do rapaz, gente? O pônei do CQC? Oscar Filho. O Oscar Filho vem no Naí e faz a reportagem do loteamento, né? Do Parque Rio Preto. Do Parque Rio Preto. E eu não gosto do sensacionalismo, mas eu acho que o CQC tinha um papel fundamental no que a gente chama de jornalismo de serviço, né? Que é tentar identificar problemas de uma comunidade e tentar levar isso a foco. Então eu acho que isso foi muito, muito legal. Só que eu faço uma reflexão assim, um pouco crítica e ao mesmo tempo endossando o que o Oscar Filho fez. Essa foi uma reflexão. Depois teve um outro episódio, isso tudo no mesmo mês, teve um outro episódio com um professor que era candidato a vereador, que
escreveu o número o número dele, da campanha dele no quadro. E isso deu um bafafá, ele foi hostilizado depois. Hoje eu acho que ele até continua em Unai, mas assim, foi uma pessoa que foi talvez estragada pelas mídias sociais, sabe? O momento de campanha é um momento que mata pessoas, muitas vezes, mata reputações. E ele foi uma dessas pessoas que estava como candidato, talvez não tinha tido muita intenção, mas por um equívocozinho teve a campanha dele, assim, destruída. E assim, esse foi um outro episódio que eu documentei isso no blog. E eu tava um dia mexendo no meu Facebook, gostava muito de Facebook, e aí sobe uma mensagem. Jornal Folha de Unai, André. Não o André Campos, mas Sei quem é o André. o André Oliveira. Bruno, olha, eu li sua reportagem sobre sua crônica sobre a reportagem do CQC e eu queria reproduzir ela no jornal. E aí, em setembro de 2012, eu entro no jornal Folha de Unai. E aí acabou. Massa. E aí acabou. Por quê? Porque o meu blog era sobre cidadania. E aí começou aquela coisa, o blog do cidadão. There's no blog do internet cidadão. connection right now because you're in airplane mode. Voltou, gente. Eita. A gringa voltou, eu acho que ela tá gostando de Ei, participar aqui gringa. conosco. Fica quieto aí no seu lugar. E aí, essa coisa do cidadão pegou. E aí, quando vira 2014, 15, sei lá, eu já tinha parado de mexer com blog, porque na campanha foi uma loucura, foi uma campanha muito louca, e cobrir campanha é muito difícil, e eu fazia uma cobertura que não era partidário para nenhum nem outro, embora eu tivesse o meu candidato. Então eu deixava isso claro na minha coluna de opinião dentro do blog. Mas eu tinha as matérias ali onde eu tratava do candidato A, do candidato B e do candidato C. E aí, tipo, eu não era pago por nenhum deles, eu não tinha anúncio, eu não tinha nada, eu fazia um negócio ali. E os acessos foram crescendo. E foi muito legal. Aí eu comecei a construir uma relação muito bacana com a galera da cidade em relação ao que eu estava fazendo. E aí uma pessoa que teve um papel muito importante nesse processo foi o Bruno Sartori, que hoje é uma lenda, né? Uma lenda do deepfake. O Bruno, quando ele conheceu o meu trabalho, ele falou: Bruno, que legal do seu trabalho e tal, mas eu preciso te dar algumas dicas e tudo mais. E foi muito legal, porque o Bruno tinha feito jornalismo, não chegou a terminar, mas tinha feito jornalismo. E ele tentava desenvolver um trabalho parecido, mas ao mesmo tempo fora disso aqui no Unai. Depois ele tentou desenvolver o Diário Unaiense, acabou não funcionando, não por conta dele, mas por conta dos outros trabalhos que ele tinha. E assim, deixou um rastro, deixou uma pegada, não foi valorizado pela cidade, não teve o reconhecimento que merecia, mas mora no coração de muita gente e deixou um registro muito grande. Então, esse processo da construção do cidadão, do Bruno Cidadão, foi um negócio muito interessante. E quando chegou 2014, 2015, eu já tinha apagado o blog, assim, eu guardei o arquivo do blog, mas eu tinha apagado ele da web. Então, idadedigital.blogspot.com não existia mais. Só que eu tinha as matérias. E aí, quando deu 2015, eu peguei esse material, falei: quer saber, eu vou fazer um blog pra mim. Aí eu fiquei muito assim, eu falei: não vou botar lá não tive problema e tal, não vou botar lá não. Aí eu mantive só o que eu tava escrevendo mesmo. Mas eu fiz a reflexão, escrever pra cá, pra lá. E aí eu parei mas aí já era Bruno Cidadão, já assinava com Bruno Cidadão, já era Bruno Cidadão. E aí eu vou para Paracatu, começo a fazer faculdade em Paracatu, e aí em Paracatu pega, no Instituto Federal, principalmente. Então assim, se vocês chegarem lá, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em Paracatu, e perguntarem quem é o Bruno de Oliveira Rocha, ninguém vai saber. Mas se perguntarem quem é o Bruno Cidadão, todo mundo vai saber. Todo mundo que conviveu comigo naquele tempo. Porque, de fato, foi um pseudônimo que pegou. E eu achei muito legal, porque foi uma coisa construída, né? Assim, ao longo do tempo. Não foi forçado. E eu me sinto bem com isso, por quê? Porque eu sou um cidadão, sabe? Eu acho que quando a gente se considera cidadão de uma sociedade, é um negócio muito legal. Porque a gente atribui responsabilidade, a gente atribui direito, mas a gente também atribui uma coisa meio que de igualitário, sabe? Assim, tipo, eu sou um, você é um, e a gente consegue ter uma conversa de igual para igual.
E aí, em 2020, eu refaço meu blog, remodelo meu blog, e aí eu trouxe todas as matérias do Unidade Digital para lá, mas deu problema com imagem, com um bocado de coisa. Então, assim, hoje, quem quiser acessar, vai lá no bagagem, lá no meu blog, e aí tem lá o Unidade Digital e tem as matérias. Tem erro de português, tem um bocado de coisa. Por quê? Porque eu mantive tudo do jeito que estava. E aquilo, para mim, é algo muito bacana, porque eu não era jornalista profissional, não tinha registro, eu não tinha faculdade. A única coisa que eu tinha lido sobre jornalismo era um livro de técnicas de jornalismo que eu tinha ganhado de uma vizinha que estava dispensando os livros e ela me deu esse livro. Eu não lembro agora o nome do livro, mas eu tenho até foto dele no Instagram. Então, assim, esse era o meu referencial. Esse era o meu referencial de jornalismo. Mais do que eu via na TV, no jornal, gostava de ler revista, gostava de ler jornal. Então, assim, às vezes eu pegava um jornal de 6 meses atrás, não tinha problema. Eu gostava de ver a estrutura, ver isso, ver aquilo. Sabe, eu acho que é muito isso. Muito isso. E aí eu tive a oportunidade, nesse tempo, de entrevistar o prefeito da cidade, de entrevistar candidatos, de falar com gente que eu jamais imaginava falar com 16 anos. Tinha 16 anos, eu botava uma mochila nas costas, pegava meu celular e gravava. Isso era uma coisa muito diferente do que eu faço hoje, mas eu vejo que foi legal. Para mim, eu não sei se eu contribuí muito com a cidade naquele tempo, mas para minha formação profissional foi fantástico. Eu vou ler aqui um dos pensamentos seu. Vamos lá, né? Tá aqui escrito assim, né? Estamos num mundo onde poucas pessoas compreendem as claras e profundas diferenças dos conceitos que regem nossa convivência. E os poucos que compreendem e praticam esses conceitos são tratados como estranhos, antiquados e loucos. Por quê? Bom, vamos lá. Tem uma primeira, né? São duas frases aí que são antagônicas, mas elas se completam. Primeiro, as pessoas que não compreendem assim, o que é essa coisa da convivência, do espaço do outro e do espaço seu. Essas pessoas, e aí muitas vezes eu vou me incluir nisso, porque talvez em alguns momentos eu possa ser dessa forma, mas essas pessoas muitas vezes elas querem fazer valer o seu espaço. E eu acho que quando a gente quer fazer valer o nosso espaço, a gente muitas vezes passa por cima de princípios, de valores e das outras pessoas, né? Mas quando a gente se toca e consegue entender e consegue compreender que para ter uma convivência a gente muitas vezes tem que voltar atrás, a gente tem que pedir desculpa, pedir perdão, a gente tem que chamar para conversar, a gente tem que fazer um bocado de coisa que é difícil a gente fazer enquanto humano. Eu acho que muita gente vai virar e falar, pô, é uma pessoa estranha. Mas eu acho que o estranho é porque é diferente da maioria. E antiquado, porque muitas vezes isso... A gente está ainda numa sociedade machista. Por mais que a gente tenha muita evolução nesses últimos 20, 30 anos, mas a gente ainda está numa sociedade machista. E me estranha muito o machismo ser reforçado ainda por muitas mulheres. Isso é algo gritante. Mas como eu não tenho espaço de fala para mulher, assim como aborto, como enfim, outras questões que tocam somente as mulheres, eu acho que são as mulheres que têm que conversar sobre isso, eu gosto de conversar com os homens. Então eu tenho uma série no meu blog que chama Masculinidade. E nessa série eu desenvolvo uma série de conceitos. E aí eu trago aqui para essa frase que eu coloquei aqui, eu trago uma experiência sobre um desses textos. Eu mandei para um grupo de amigos que eu tenho, e aí a pessoa leu e virou e falou assim, cara, é muito estranho o que você colocou lá. Como assim? Por que eu vou sair com a mulher e vou pedir ela para pagar o meu lanche? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você sai, é você quem paga, certo? Aí ele, certo? Aí eu falei, então quer dizer que o dia que você não tiver, mas ela tiver, vocês estão numa relação cujos dois compartilham tudo, inclusive a grana, ela não pode pagar pra você?
Não, mas aí, isso é papel do homem de pagar. Eu falei, você tá reforçando o machismo, cara. Porque a partir do momento que você não deixa ela fazer uma coisa que você está fazendo, você tá querendo prender ela dentro de um ciclo que não deveria. Então, assim, eu tô dizendo que é interessante isso pra quebrar. Porque eu também tenho dificuldades com isso às vezes. Às vezes eu saio com alguém e eu tenho dificuldade de deixar ela pagar. Mas eu tô quebrando isso. Então eu gosto de conversar sobre coisas que eu faço e que eu vivo, que eu sinto. Eu não vou falar que eu faço, que eu sem estar vivendo, sabe? Então eu acho que isso é bacana. Então, muitas vezes a gente é chamado de louco e de antiquado por ter posições que são diferentes da maioria. E aí, isso expande também para outros cantos. Por exemplo, eu sou, assim, deliberadamente, eu sou uma pessoa progressista no campo político. E eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, o que eu não consigo conversar é com um progressista que não aceita a existência do conservador e com um conservador que não aceita a existência do progressista. Aí não dá, não tem como conversar. Muito extremo, né? Aí os caras chamam a gente de louco, porque a gente conversa com os dois lados. Mas assim, eu posso ter um posicionamento sobre um determinado assunto e o outro pode ter o dele. Agora, a partir do momento que um começa a ferir o outro, um começa a inviabilizar a convivência do outro, aí tá errado. Tá errado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Mais ou menos por aí. Tem gente que acha que o dinheiro manda em tudo e não é assim. Tem gente que acha que a posição social manda em tudo e não é assim. E eu tenho uma... Assim, eu sou tratado algumas vezes como estranho, mas não me sinto assim, deslocado, muito deslocado por isso, não. Mas essa é uma frase... É uma frase que ela surgiu, acho que em 2018, 2019, que eu tava passando por uns processos assim, muito loucos, sabe? Porque às vezes a gente tem projeto na vida da gente, eu acho que assim, vocês aqui no Teatro de Quintal talvez já tenham ouvido alguém virar para vocês e falar: ah, mas vocês estão loucos de fazer um teatro num bairro periférico. Ninguém vai vir aqui, isso aqui não vai pra frente. Provavelmente alguém já virou pra vocês e já disse alguns isso. meio que mascaram dizendo isso em outras palavras. Pois né? é. Vamos descer lá pro centro, fazer teatro lá. E aí eu já tive isso na minha trajetória profissional. Já tive gente que virou pra mim e falou: Bruno, olha, esse negócio de jornalismo aí não dá certo não. Vai fazer outra coisa. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Você não vai ter sucesso na sua carreira, você não vai ter sossego. Ou sai de daí. Não, e aí eu acho que assim, a gente tem que entender que existem mercados, né? O Naí tem um mercado de imprensa que é horrível, assim, é difícil demais de entrar. Mas o que vocês estão fazendo aqui com esse podcast mostra que existem produtos que podem existir, que podem ter participação de jornalistas e que são ali uma oportunidade. Então, assim, acho que o empreendedorismo faz nascer coisas que não existem. E acho que isso é legal. Isso é muito legal. Mas não dá pra dizer que o Naí tem um mercado jornalístico forte. Isso é claro. Mas é mais ou menos isso, eu não sei. É porque assim, minhas frases também são muito loucas, sabe? Né? Você gosta de professor, né? Porque você disse que já é professor, né? Defende muito professores. Eu sou instrutor. Eu me considero como instrutor, não me considero como professor, porque eu acho que o professor... eu sei que tem muita gente que no passado não tinha licenciatura e foram ótimos professores. Mas eu entendo que hoje, considerando as técnicas de ensino de hoje, a licenciatura ela é essencial. Ela é essencial. E aí, eu tive muitos professores que eram bacharéis, que fizeram mestrado, né, e que então foram para a faculdade. Mas eu defendo que a licenciatura seja feita. Eu acho que a prática pedagógica com o licenciado é muito diferente. Muito diferente. Então, defendo sim. Inclusive, fui para a rua em 2011, teve a maior greve, né, 112 dias, maior greve dos servidores estaduais da educação. E eu fui para a rua para conseguir, assim, foi uma coisa louca mesmo, assim. Como é que um aluno de 15 anos, 14, sei lá, 15, não sei que idade que eu tinha, 16, sei lá,
Como é que um aluno puxa uma manifestação com pais, com professores? Eu tirei dinheiro do bolso, meu pai também tirou um pouquinho de dinheiro do bolso e pagamos um carro de som para rodar. Aí a gente botou um carro de som para rodar, sei lá, umas 3, 4 horas. E eu mesmo que gravei a chamada no computadorzinho que eu tinha. E a gente foi pra rua. A gente foi pra Governador Valadares para poder fazer uma manifestação. Qual é o nome do seu pai? Meu pai chama Justo. Ô Justo, um abraço, hein, pela... Inclusive tem uma entrevista, tem uma matéria que a TV Rio Preto fez, que tá lá no meu YouTube, se descer lá nas entrevistas concedidas, é uma das primeiras entrevistas que eu dei, foi exatamente nesse movimento. E nesse tempo, eu tinha uma ligação muito forte com a educação. Por quê? Porque eu sempre fui aluno de escola pública, defendo a escola pública, acredito que a escola pública é algo assim que precisa ser muito valorizado. E depois que eu saí da escola Del Vito, que foi assim, eu entrei no primeiro ano e saí no terceiro ano. Eu entrei no primeiro ano do ensino fundamental e saí no terceiro ano do ensino médio. Então, toda a minha trajetória foi na escola Del Vito Alves. Então, eu construí uma série de relacionamentos ali. E aí, quando eu saio e vou para o Instituto Federal e eu vejo a universidade pública também muito forte, muito pujante, eu olho para a minha escola e falo assim, poxa, eu fui tão beneficiado, como é que eu consigo devolver? E eu me senti um pouco frustrado por isso, sabe? Porque eu não consegui muito que devolver para a minha comunidade. Só que depois eu comecei a pensar assim, poxa, peraí, quando eu era aluno, eu fazia algumas coisas, sabe? Assim, não é falando que eu fiz muita coisa, mas eu fazia alguma coisa, e eu acho que isso é legal. Falar assim, poxa, os professores estavam lá lutando pela greve, lutando pelos salários, porque o governo do PSDB em Minas Gerais não pagava o piso salarial, e eu acho que até hoje não paga, sei lá, mas enfim, hoje melhorou um pouco, mas era horrível. Além de não ter condições infraestruturais para trabalhar, os professores também tinham dificuldades financeiras. Então, é uma situação bastante complexa, bastante triste. Então, quando deflagra a greve, eu participei de algumas reuniões com os professores. Essas reuniões eram assim, a regional de Unai, a regional dos professores de Unai diziam para a regional do Triângulo, sei lá, se iria continuar a greve ou não. Então eu estive em 2 dessas reuniões. E os professores me convidaram, na primeira eu fui convidado para participar como ouvinte. Fui o único aluno que estava ali como ouvinte. Na segunda eu fui convidado a falar. E aí eu lembro que quando eu fui fazer essa fala, eu falei assim, olha, eu acredito que vocês estão fazendo um trabalho no sentido da greve, mas precisa de haver também uma sensibilização de alunos e de pais, porque os alunos e os pais são a grande maioria. Então, precisa fazer chegar nos pais a informação de que a greve de vocês é pelo salário. Não é porque vocês são vagabundos. Contra o governo. Isso. Então, isso foi muito importante. E aí, quando a gente faz essa manifestação, o número de pessoas que foi pra rua foi muito pequeno. Mas isso ecoou. Então, eu acho que, por mais que tenha sido algo pequeno, por mais que tenha tido 40, 50 pessoas na rua, não me lembro agora qual a quantidade que foi, mas isso ecoou. E eu nunca tive, assim, candidatura a nenhum pleito, nem nada, mas eu sinto que, naquele momento, eu era um representante dos alunos, sabe? Pelo menos dos alunos da minha escola. Eu estava ali falando por eles. Então, eu me senti muito privilegiado. E eu, assim, era adolescente, né? Eu queimei muitas etapas aí da minha vida fazendo isso, mas não me arrependo, não. Eu acho que essa trajetória é uma trajetória que me garante boas memórias, boas risadas. E esse ano eu fiquei muito emocionado quando eu vi meus professores da época do Del Vito se vacinando. O coração bate forte. O coração bate forte porque, assim, eu vi meu pai se vacinando, eu vi minha mãe se vacinando, eu vi amigos meus se vacinando, eu vi professores meus se vacinando. Então, mas não que meus pais não tenham, né, a mesma importância, mas os professores representaram muito para mim, porque alguns deles me acompanharam por 4, 5, 6, 7 anos. Então, a maior parte do tempo eram eles que estavam comigo.
Então eu acho que os professores, eles têm um papel muito bacana. E eu lembro que agora, na semana passada, acho que sexta-feira passada, um professor meu de história foi vacinar a segunda dose, e aí ele falou assim, eu perguntei, falei assim, ainda tá na sala de aula? Ele falou, não, me aposentei. Aí eu peguei e falei, carreira cumprida. Quantos alunos não foram que ele fez diferença, né? Porque assim, muito que eu sei de história, por ele, pelas mãos dele, pelos debates que Quem é ele o professor? promovia. Chama Luiz. Um abraço, hein, professor Luiz. Eu acho que eu vou até tomar coca porque esse negócio mexe comigo. Aproveitar e vamos agradecer os nossos parceiros aí, né? Nós temos nossos parceiros aí, ó, galera. Pra quem pita. Eu pito. Você pita? Eu pito. Você pita aí daí? Você pita? Você pita não, né, Bruno? Pito não. Não, João tá, aparece aí, João, ó, na câmera aí. João tá aí com nós hoje. Não, de cara aqui, ó. pode vir aqui pertinho de mim que aí a gente mostra, João. João, você pita? E eu pito. Agradecer o Popaiol aí, Popaiol. agradecer também Som de Rua, Som de rua. pela força que tá dando aí pra Essa câmera gente. aqui, bora naquela câmera ali. É. Bora nessa câmera aqui. Sei. Som de rua. E agradecer também Favela Chique pela força que tá dando aí no look nosso aí no cabelo. Massa demais. O cabelo tá bem bacana, tô gostando. O meu precisando cuidar mais. Vamos lá. Levar o Felipe lá no Favela Chique, ele vai sair Vou. bem mais bonito que ele tá agora. Eu queria só aproveitar esse momento que vocês estão falando aí dos patrocinadores e assim, eu acho que quando o Favela Chique também é um caso de empreendedorismo com consciência de classe na cidade, né? Então, eu acho que isso é legal, sabe? Eu acho que trazer essa identidade pro jovem, pro adolescente, no tempo em que ele vive, é algo muito bacana. Que muitas vezes as lojonas tentam fazer, mas não conseguem, né? A gente tem esses nomes assim que eu acho que já dá uma identidade pra quem vai visitá-lo também, né? A gente tem um montão de nomes assim com representatividade que eu só corto o cabelo com o Hudson porque é aqui do bairro, é meu amigo, foi colega do meu irmão desde pequeno e desde quando eu entendo que ele é cabeleireiro eu corto com ele, assim. Então ele já me conhece a forma que eu gosto do meu cabelo, eu acho massa. E aproveitar... Cultiva já o cliente desde cedo. Desde sempre, né? E fala pra nós como é que a gente encontra os seus pensamentos, as suas manifestações nas redes sociais, quais são os canais possíveis. Bom, tudo está centralizado no meu blog, brunocidadão.com.br. Então, a partir de lá, tem Eu coloquei meu celular no modo avião, mas... Pois passou os aviões, né? Que passa avião, passa um motoqueiro selvagem, Carro o carro da pamonha, sorvete no saco. passa o carro do sorvete no saco e quando a gente sai é uma moto. É uma moto, não é mais carro. É desse jeito, aqui passa de tudo. Que loucura. Mas você tava falando sobre os canais. Isso, meu blog, né, brunocidadão.com.br. A partir de lá você consegue acessar qualquer coisa minha. Então, assim, desde as minhas mídias sociais até meu currículo, tanto profissional quanto acadêmico. Link de transparência, né, como sou servidor público. Então, se você quer consultar meu salário, fala, o Bruno tá enriquecendo aí a custa. Não, vai muito pouco. Muito pouco. Posso ganhar mais, inclusive. Vamos chegar lá, né? Mas, enfim. Inclusive, esse ano agora que eu comecei a monetizar o blog, ainda não recebi nada de anúncios ainda, mas espero que até o final do ano, né, venha alguma coisa. Então, a partir de lá, qualquer coisa, né, você consegue. Mas eu estou em quase todas as mídias sociais com @BrunoCidadão. Então, já tem algum tempo já, né, que eu uso esse pseudônimo. Nas mídias, eu dei uma diminuída nas mídias, mas eu conto isso também lá no blog. E eu acho que eu vou diminuir mais ainda. Eu tô um pouco cansado dessa vida de muita coisa, sabe? Eu acho que eu amo o Twitter, amo o Twitter, mas Twitter é muita informação, né? Mas eu tô um pouco cansado do Instagram. Embora o Instagram seja a grande mídia agora, né, no momento, mas eu tô um pouco cansado do Instagram.
Eu vi que eu fiz umas Ai. visitas das suas redes, estão todas marcadas E- para 2022. Isso. né? Você tem que dar uma pausa, né? Aí o que eu faço? Pra eu não entrar na louca e sair excluindo tudo de uma vez, eu dou umas pausas. Então minhas pausas eram de 30 e 60 dias no máximo até 2019. Mas em 2020 eu resolvi fazer uma. Eu me prometi 180 dias, mas eu acho que eu fiquei só uns 160 e poucos. Só que eu gostei do negócio. Então esse ano agora vai ser quase 190 dias. Então 2022 eu tô de volta. Não sei se eu volto antes, porque às vezes eu canso de ficar sem as mídias, mas é muito bom. Eu procrastino muito, sabe? Então as mídias sociais me consumem há algum tempo porque eu sou um pouco indisciplinado no uso delas. Entendi. Um pouco indisciplinado. E eu não sou aquela pessoa assim que tenho aqui o meu celular de trabalho, meu celular... Não, é tudo no mesmo lugar. E eu não gosto de notificação, então assim, eu deixo meu celular no não perturbe. E eu sigo poucas pessoas justamente para mim conseguir acompanhar quem eu realmente quero acompanhar. Esse também é um outro... Talvez seja aí uma das coisas que me fazem não ser um influenciador digital, né? Esses dias eu estava conversando com um publicitário e ele falou assim, poxa, Bruno, você tem uma trajetória bacana, você faz alguns trabalhos legais e tal, você podia aumentar você podia cultivar isso nas suas mídias sociais. Eu falei, Não, é não minha quero, intenção. não gosto, acho cansativo demais e acho muito... eu acho que assim, a gente está num momento, pandemia ainda, né? A gente está num momento que sobreviver já é cansativo demais. Então assim, criar mais uma coisa para ter mais trabalho, não dá. Agora, o blog, esse aí eu escrevo, tipo, dei vontade eu escrevo. Inclusive, tem uma matéria lá, que está participando agora do prêmio Sebrae de jornalismo de São Paulo. É uma matéria sobre uma startup de unaienses que conquistou o primeiro lugar no maior programa de aceleração de startups da América Latina, um programa do estado de Minas Gerais. Quem é o rapaz ou a moça? Agora grupo? é uma equipe de 8 pessoas, né? Mas os 3 principais fundadores é o Luiz Gustavo, o Mardey Rodrigues e o Matheus alguma coisa, não lembro agora o restante. Aí tem o Altegno também que entrou na jogada, tem o Bruno, tem mais gente que entrou na jogada. Então assim, são pessoas que abraçaram uma ideia. Essa ideia é uma ideia que parece simples, mas não é tão simples, envolve até envio de placas para a China para fazer solda, para fazer montagem, depois volta para o Brasil, eles montam tudo e aí eles vendem os os pluviômetros inteligentes. Não a alimentação por energia solar, então tudo fotovoltaico, você instala lá e você mexe tudo em tempo real por aplicativo. É muito legal o negócio e eles estão rodando umas provas de conceito no IGAN, no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e na FAENG, Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Minas Gerais, né? Então, assim, é uma empresa que está evoluindo, o programa de aceleração ainda está rolando, né? Eles conquistaram aí em cima de muitas outras empresas e a gente fica muito feliz. E aí eu falo como unaiense, embora não seja nascido aqui, mas eu amo muito essa cidade. Eu falo que isso é uma prova de que o agro movimenta a nossa cidade não somente naquilo que é óbvio. Porque quando a gente fala do agro, a gente está falando sobre quem está na fazenda, né? Sobre quem está produzindo grãos. Mas existe muita gente de tecnologia, de comunicação, até de cultura, né? Que tá ligado ao agro. A gente tem aí o Rally do Agro. Não deixa de ser uma atração cultural, né? Então, assim, eu acho que o agro tem esse papel muito importante. A gente precisa valorizar isso. Eu tenho algumas questões em relação ao agro, questões pessoais mesmo assim. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Acho que a gente tem que respeitar o principal motor econômico da região, né? E aí, essa startup explodindo aí em Unai, a gente fica feliz. A gente fica muito feliz. Acho que a cidade tem muito a ganhar. E assim, eles contando a história, sabe, do negócio, foi muito bacana. Eu confesso pra vocês que foi uma matéria que demorou quase 1 mês e meio pra ficar pronta, né? Porque eu tive que ouvir, eu tive que entender o negócio, porque pra mim era novo, né?
tive que entender como é que funciona o processo lá de inovação, né, de aceleração, para ir depois eu escrever. Então, às vezes o pessoal olha para a matéria e fala assim, isso aqui foi relativamente simples. Não, não é simples. Então, tem algumas coisas que não são simples. E aí eu produzo as duas coisas, eu produzo reflexões e produzo também matérias jornalísticas, né? E aí eu separo isso lá no blog, na página inicial, tem as reflexões e tem os factuais, né, que são as matérias jornalísticas. Que eu não tenho compromisso editorial nenhum e eu não tenho compromisso de periodicidade. Então, assim, é um veículo de comunicação de Unai? Serve como um veículo de informação? Serve. Mas é considerado imprensa? Não. Então, não sou veículo de imprensa, meu blog não é veículo de imprensa. Você falou que não é de Unai, é de qual cidade? Águas Lindas de Goiás, a mesma cidade onde o Lázaro foi assassinado lá. Entendi. Recentemente. Isso. Goiás. Conta pra nós qual que é o seu maior sonho, Bruno. Meu maior sonho? Nossa! Pegou pesado, viu? Eu tenho um que você realizou, né? Que foi fazer uma ciclovia. Esses dias alguém falou comigo sobre 10 coisas que queria fazer antes de morrer, né? Uma lista. E eu peguei fazendo essa lista, era uma pessoa que eu gostava muito, então eu compartilhei a minha lista com ela e eu cheguei à conclusão de que tem muita coisa que eu já fiz e eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Muito feliz mesmo. Mas tem algumas coisas que eu quero fazer e talvez aquela que nesse momento agora, com esse retrato de agora que eu tenho, seja concluir a minha graduação em jornalismo e pegar meu diploma. Então esse é um sonho assim muito potente, é um sonho que corre nas minhas veias e que eu acordo e durmo pensando nisso. Não sou aquele aluno, destaque, tudo, mas eu tenho muito desejo de chegar no dia da formatura. Espero que já tenha normalizado essa coisa da pandemia, né? Que a gente já possa ter de fato formatura e aí sim eu poder pegar meu canudo e dizer que estou formado. Porque é uma trajetória um pouco dolorida, sabe, assim, emocionalmente para mim. Eu comecei uma faculdade de tecnologia, né? Fiz 3 anos e meio nessa faculdade. Passei 3 anos e meio nela. Quer dizer que eu fiz 3 anos e meio nela, porque eu reprovei algumas matérias. Aí eu desisti dela, fiz um semestre de gestão financeira, saí de gestão financeira e aí finalmente eu fui pro meu sonho, porque desde antes eu já tinha esse sonho, sabe? E aí eu tive essa oportunidade de fazer jornalismo e abracei com muito gosto. E quero chegar lá. Comunicação é uma coisa que mexe comigo, Eu tenho 3 grandes áreas, assim, né? A comunicação, a educação e a tecnologia. Essas 3 áreas, assim, elas estão diretamente ligadas, mas de todas a comunicação é uma, assim, que mexe muito comigo. Bacana. A gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. É uma conversa muito bacana. Nossa, Quanto você tem conteúdo por ser uma pessoa tão jovem, você andou muito. Como você trabalhou nessa idade que você tem. Como que você acordou cedo e dormiu tarde, sabe? Eu acho que... Ou às vezes nem dormiu. Ou ao contrário, nem dormiu, né? Você quer deixar algum recado pra galera que tá nos vendo e tá nos ouvindo? Olha, eu primeiro quero realmente agradecer a vocês dois pela iniciativa. Acho que a iniciativa é muito boa. Acho que criar conteúdo com pessoas da cidade, falando sobre coisas da cidade, falando sobre elas e falando sobre cultura é algo muito importante. Não falo isso apenas por estar hoje exercendo um cargo na área cultural, mas porque eu acredito que a cultura de um povo ela é construída principalmente pelas experiências contadas umas pelas outras pessoas. Acho que isso é um componente fundamental. Muito daquilo que a gente conhece enquanto sociedade foram outras pessoas na oralidade que falaram, né? Então eu acho que isso está na construção total da sociedade como um todo. A gente tem um forte apelo no século XXI pela escrita, mas a gente não pode, não vai, e a própria sociedade não desmerece a oralidade. Então acho que isso é muito bacana. Segundo, agradecer mesmo, André, pelo convite, tá bom? Eu acho que eu me sinto muito privilegiado em estar aqui e me sinto muito privilegiado em poder falar. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Eu acho que não somente por ser comunicador, mas porque
a gente fala daquilo que a gente vive, né? E falar daquilo que a gente vive é uma coisa que faz com que a gente viva mais ainda e se sinta vivo. Então eu me sinto vivo nesse momento aqui, me sinto inteiramente aqui. Acho que isso é algo legal. E para a galera de Unai, né? E, enfim, de Minas Gerais, do Brasil, do mundo que estiver assistindo, ouvindo, um abraço. E para os fazedores de cultura, continuem, não desistam de forma alguma, façam cultura, sem ou com dinheiro, mas façam cultura, porque não é o que vocês estão fazendo agora que determina o legado de vocês. O legado é aquilo que vocês já fizeram. Então, assim, muitas coisas que vocês estão fazendo agora, vocês acham que talvez não está surtindo efeito. Mas o legado disso é muito grande. Por mais que não tenha ninguém batendo palma às vezes, ou tenha uma quantidade muito pequena de pessoas. Mas se é um trabalho de qualidade, se é bem feito, continue fazendo. Valeu. Massa, vamos continuar fazendo. Vamos continuar fazendo, a gente não pode desistir não, hein, gente. Obrigado, Bruno, pela presença. A gente que fica lisonjeado na sua presença aqui com a gente, esse papo gostoso. Agradecer aí meu companheiro Felipe, não? É nóis. Obrigado a todos que estão assistindo e até a próxima. Até a próxima, lembrando que é isso aí, velho. O Naí pode muito mais. Pode mais, né? Muito. Tchau, tchau. I'm falling for you.